isso. Não quer perder nada? Quer saber como é que cada candidato vai se portar? Quer saber como que vai acontecer esse nosso pool? Fica de olho aqui nas nossas redes, já se inscreva no nosso canal, vou pedir novamente, se inscreva no nosso canal, acompanhe toda a nossa programação e se você quer ver debate político, debate de presidenciáveis, você vai encontrar também aqui em metrópolis.com, no nosso canal do YouTube, então não perca e já espalha para todo mundo, vamos ter debate de presidente sim, aqui no Metrópolis. E você que está nos acompanhando pela TV, a gente vai para um rápido intervalo, mas no nosso canal do YouTube nós seguimos com a nossa programação. Agora eu quero dar o meu bom dia para o meu colega Felipe Monteiro. Hoje Mano Ferreira está de folga, folgou numa nada mal pegar uma folga numa sexta-feira, né? Não, Felipe Monteiro? É isso aí, o Maninho apresentou atestado e tirou folga sexta-feira. Quero ver se ele vai homologar, né? Vamos ver como é que vai fazer para homologar esse atestado aqui com a gente. Felipe, eu queria pegar com você, claro que falando sobre tudo isso que a gente já comentou aqui no começo do programa, entrevistamos a defesa do Lulinha, trouxemos ali a resposta do presidente Lula, acredito que você está conosco aí desde o comecinho, vendo tudo certinho. O que esperar, Felipe, sobre, então, essa investigação? Começamos a semana falando do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, e estamos finalizando a semana falando do filho do presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva. E essa herança que esses filhos estão recebendo? Maria, você vê que os filhos são protagonistas na política no Brasil, né? Tanto o filho do Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, quanto o filho do Lula. E sempre foi assim em relação ao filho do Lula, né? O Lulinha, né? Mas a grande questão, Marília, é que paira sempre algumas questões, algumas dúvidas, algumas suspeitas sobre a atividade do filho do Lula, né? Não dá para negar. E o Lula, na entrevista que a gente passou aqui, que ele deu para o Vilela, ele dá a entender que o filho dele é como qualquer pessoa, né, no Brasil e deve sofrer o processo como qualquer pessoa sofreria, né? Eu não acho que é bem assim, né? Eu acho que quando um político resolve, né, ter uma vida pública, né, resolve chegar à presidência da República, é presidente por mais de 20 anos, e é um influente político, né? É claro que a família dele, né, tem os holofotes em cima dela, né? Não é uma pessoa comum, né? Então ele exige alguns tipos de conduta, alguns tipos de explicação que outras pessoas não deveriam e não poderiam dar, né? E em relação ao Lulinha, é bom lembrar, Marília, que vou falar só a partir desse ano, né? Desde quando começou o inquérito em relação ao INSS, né, em relação à questão dos aposentados e pensionistas, e como mostrou, né, a parte da investigação da relação dele, né, com a Roberta Luxinger, dele com o careca do INSS, né, e o STF resolveu, né, inúmeras vezes, né, acabar e trancar o andamento da CPI, né, em relação ao Lulinha, né. É bom lembrar que o Lulinha havia sido, né, naquela ocasião, intimado a participar da CPMI, né, prestar esclarecimento, e o STF, naquela ocasião, resolveu impedir, né, que a CPMI chamasse, né, o Lulinha. E agora você vê, né, um inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal pelo André Mendonça, que busca investigar a relação do Lulinha com a Roberta Luxinger em relação a lobbies em outros departamentos públicos do governo brasileiro, né? No caso específico, em relação ao Ministério da Saúde, em relação à questão da cannabis. Então, eu creio, com toda sinceridade, Maria, que essa saída do Lula, dizendo que o filho dele tem que seguir todo o trâmite legal, como qualquer pessoa comum, é algo que não se sustenta sob o aspecto político. Sob o aspecto jurídico, claro, com toda certeza, mas sob o aspecto político, né, ele deve esclarecimento, sim, à sociedade, né? Ele tem que esclarecer. E ao que tudo indica, Marília, infelizmente, todo o processo relacionado ao Lulinha, né, você vê um certo benefício, né, do STF, uma certa complacência do STF em relação a ele, né? É muito diferente em relação às pessoas comuns. O careca do INSS foi ou não foi na CPMI do INSS? Foi, né? Por que o Lulinha não pôde ir lá prestar os esclarecimentos? Então, essa saída que o Lula dá, dizendo que o filho dele merece o mesmo tratamento que qualquer pessoa, eu acho que é um argumento completamente errado. Não, claro que não, né? O Lulinha, por ser filho do presidente, poderia ter abertura e ter contato, ter relacionamento que uma pessoa comum não poderia. Então, tem que sim deixar claro e transparente
qual que é a abrangência do relacionamento dele em relação a diversos assuntos. E, sem sombra de dúvida, Marília, nas eleições, o filho do Lula será trazido para o debate político e o Lula vai ter que dar esses esclarecimentos. Felipe, eu ia até puxar com você sobre o que o presidente Lula disse ontem em entrevista ao podcast Inteligência Limitada, onde ele fala, né, que não vai, que se ele tiver culpa, ele não vai fugir. Lulinha está na Espanha, o presidente Lula disse que se ele tiver culpa, ele retorna para o Brasil. Ali eu entendi um recado, ali por conta de Eduardo Bolsonaro. A gente lembra que Eduardo Bolsonaro estava sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal, foi para os Estados Unidos. Aqui no Brasil, o processo dele começou a tramitar no Supremo Tribunal Federal, ele foi condenado aí a mais de 4 anos. E não voltou para o Brasil para poder cumprir sua pena. Para mim, na minha avaliação, houve ali um recado puxando por isso. E outro ponto também que o presidente Lula dá como resposta é que ele não vai interferir ali na Polícia Federal. E aí a gente lembra que lá na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente tem um vídeo que tem ali, que na época era ministro da Justiça e Segurança, da Justiça era Sérgio Moro, onde fala-se sobre uma interferência na Polícia Federal para proteger filhos. Eu gostaria de saber, né, se você concorda, discorda sobre essas avaliações que eu acabei pegando e o que você diz sobre, então, essas respostas do presidente Lula sobre essa investigação contra o seu filho. Olha, quando você pega a entrevista que ele deu ao Vilela, você vê que ele tenta fazer um paralelo em relação à situação do filho dele, em relação à situação do filho do Jair Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, né? Mas é bom lembrar, quando você analisa, né, os processos, né, e as suspeitas, né, que param sobre o Eduardo Bolsonaro e param sobre o filho do Lula, é completamente diferente, né? O caso do Eduardo Bolsonaro, é bom lembrar, a acusação não, porque o processo foi finalizado, né? O processo que o Eduardo Bolsonaro foi condenado, né, diz respeito à coação no curso do processo. O Eduardo Bolsonaro teria ido aos Estados Unidos pedir para as autoridades dos Estados Unidos, né, sancionar o Brasil e sancionar as autoridades brasileiras, né, de modo a influenciar o processo relacionado ao Jair Bolsonaro sobre o afronta, né, a violação ao Estado Democrático de Direito. Eu sempre falei aqui que esse processo, na minha opinião, é muito falho, né, e muito genérico. E, na minha opinião, eu entendia, naquela ocasião, eu entendo hoje em dia, que o Eduardo Bolsonaro não deveria ter sido processado nesse caso. No caso do Lulinha, as acusações são muito mais graves, né? A acusação, é bom lembrar, roubar dinheiro do INSS por meio da Roberta Luxemburgo e do Careca do INSS, que ele teria, de certa forma, exercido influência e teria sido beneficiário, né, dos valores que o Careca do INSS teria recebido, né, desse rombo em relação aos aposentados e pensionistas, e agora é fazer tráfico de influência no Ministério da Saúde para tentar mudar a legislação sobre a cannabis no Brasil, né? Então, eu acho que são acusações completamente diferentes. Claro, o Eduardo Bolsonaro, o processo terminou, mas o objeto do caso do Eduardo Bolsonaro é muito diferente das acusações graves, na minha opinião, relacionadas ao Lulinha. Então, ele tem que fazer esse paralelo. Se meu filho for acusado e for processado, ele voltará para o Brasil. Mas será que é verdade mesmo? Né? Será que voltaria para o Brasil mesmo? Esse paralelo só dá para você fazer, Marília, na minha opinião, se o Lulinha tivesse sido condenado no processo e ele, de fato, voltar para o Brasil. Né? Eu não sei se isso é 100% verdadeiro, mas na política o que interessa é retórica. Né? Então, no campo da política, a retórica que Lula fazendo um paralelo sobre Eduardo Bolsonaro e o Lulinha, pode ser bem vista por uma parcela da população que fica na bolha do Lula. Mas eu duvido que uma pessoa que é fora da bolha do Lula e do Bolsonaro ache que essa argumentação, essa narrativa que o Lula quer impor, faça algum sentido. Felipe, nós temos ainda mais repercussões sobre esse assunto. Vamos lá para o nosso site metrópolis.com acompanhar a coluna da Milena Teixeira, que ela traz para a gente que